Voltamos do intervalo e agora é hora do nosso quadro Viva a Cultura. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como já é de costume, a gente assiste agora a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Nós estamos aprofundando a carta de Paulo aos Efésios. Nesse mês da Bíblia, como acontece todos os anos, é escolhida uma leitura, escolhido um livro da Sagrada Escritura, um ano do Antigo Testamento, outro ano do Novo Testamento. Neste ano, foi escolhida a carta aos Efésios. Tem como tema vestir-se da nova humanidade, Efésios 4:24. Toda a mensagem da carta de Paulo aos Efésios sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a escatologia, é muito bonita a carta, né? E toda a sua preocupação, ao mesmo tempo fala de ser uma nova humanidade, ser um novo homem, uma nova pessoa, que vive segundo Deus. Portanto, além daquilo que nós fazemos sempre, da Lexio Divina, da leitura da Palavra de Deus na liturgia, aos domingos na missa, ou cada dia na missa, também nos sacramentos, nas reuniões de grupo, nós temos a incumbência, nesse mês de setembro, de aprofundar não só a leitura, mas também conhecer o livro. Quem escreveu, quando foi, a circunstância, como que é dividido o livro. Ou seja, é um tipo diferente de estudo, mais exegético, que é também de estudo histórico, de um dos livros da Bíblia Sagrada. Portanto, o mês de setembro se reveste justamente com o mês da Bíblia e se escolhe um livro para que nós aprofundemos e conheçamos um pouco mais. Além da palavra de Deus que nós ouvimos a cada dia, a cada momento, conhecer também um pouco mais os livros da Sagrada Escritura. Nós também estamos dentro do tempo da criação. Desde o dia 1º de setembro, quando tivemos o dia de oração, né, pela cura, pelo cuidado da criação, que o Papa mandou a mensagem que jorre a justiça e a paz, até o próximo dia 4 de outubro, nós temos justamente o tempo da criação, que é um tempo de reflexão sobre a nossa responsabilidade, sobre a casa comum, sobre o nosso planeta e a nossa responsabilidade enquanto cristãos
E é justamente um momento ecumênico entre todos os cristãos, todas as igrejas cristãs, que estabeleceram, de 1º de setembro a 4 de outubro, encerrando com São Francisco de Assis, que é também um grande sinal também da ecologia, rezarmos nessa intenção e nos responsabilizarmos cada vez mais sobre a nossa Terra, o nosso planeta. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos, nesse final de semana, no 23º domingo do tempo comum, tempo durante o ano. E a palavra de Deus do Evangelho de hoje nos fala de um tema muito importante mesmo, que tem muito a ver também com o nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de muitas fake news e muitas pessoas que são ávidos de notícias ruins, seja através dos meios de comunicação tradicionais, que se especializam em transmitir más notícias para ter mais ibope, seja através também dos vários meios digitais que transmitem as fofocas e falsidades, e mesmo quando são más notícias, transmitem com muita facilidade, e isso vai cada vez mais difamando as pessoas e vai criando divisões, separações, que vêm do tipo de endereçamento que nós temos com relação aos acontecimentos, segundo as notícias que nós temos ao nosso redor. Portanto, é algo que nós nos faz pensar. O que diz a Sagrada Escritura, o que diz o Evangelho, o que diz Jesus com relação às questões das pessoas errarem. Qual a nossa atitude, qual a nossa vida? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que quando uma pessoa erra, por que não divulgou, não falou? Enfim, fazem questão de ver, digamos assim, o mal das pessoas sendo difamadas cada vez mais, mesmo que tenham cometido algum erro também, mas achando que essa difamação tem que acontecer, né? Porque nós somos formados para degustar aquilo que é de ruim. É uma espécie de deformação que vem dessa própria maneira de ser hoje, de lidar com a notícia. Só é notícia aquilo que é ruim. O que é bom é muito raro ser notícia. Tem notícias boas, como temos em muitas TVs que se especializam em boas notícias, como as TVs de inspiração cristã, mas nós sabemos que muitas vezes nós vemos que a má notícia quer realmente cada vez mais conquistar, né, as pessoas e adotá-las para si mesmo, para que possam estar cada vez mais condicionando as pessoas àquele tipo de sociedade onde se vê apenas o mal e não o bem. Não se constrói um mundo melhor semeando apenas aquilo que é ruim. A boa semente tem que ser semeada, tem que ser colocada. Mas vamos ouvir um pouco o que diz o Evangelho desse final de semana. Fala o Evangelho de Mateus 18, 15 a 20, que se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se alguém pecar contra ti, converse com ele. Vá e fale com a pessoa. Não para julgar, não para humilhar, mas para estabelecer comunhão, para se poder estar em comunhão e unidade. É esse estilo, ou seja, que fala o Evangelho. Ou seja, saber como perdoar e como reconciliar-se. Se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai se reconciliar com ele antes de tuas ofertas ao altar. O Evangelho fala claríssimo em relação a isso. Portanto, aqui no texto desse final de semana, Jesus fala de você falar com a pessoa que pecou contra ti. Vai e converse. Se ele te ouvir a reconciliação e chegar realmente a uma comunhão, você ganhou o teu irmão. Ou seja, você ajudou-o a sair daquilo que tinha colocado de ódio no seu coração. Porém, se ele não te ouvir, você sozinho, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. É costume, dentro da cultura judaica, que alguns assuntos sejam resolvidos, sejam anunciados com 2 ou 3 testemunhas. Então, nesse caso, um pequeno grupo
pessoas que ajudem a ver que não é apenas você que está vendo a questão, mas mais alguns amigos que testemunhem justamente essa disponibilidade de reconciliação, de se encontrar, de poder reconciliar-se. É diferente de você começar a semear má notícia por todas as mídias digitais, falando mal da pessoa. Muito diferente. Você vai com alguns amigos para tentar justamente, caríssimos irmãos e irmãs, ajudar a reconciliação e a corrigir aquele irmão ou aquela irmã que assim atuou, assim agiu. No testemunho de 2 ou 3 pessoas. Seja um pequeno grupo, que fica assim, no pequeno grupo, esse testemunho de que viu acontecer a reconciliação e a correção. Correção fraterna de irmãos. Porém, se ele não der ouvidos a pequeno grupo, dize-o à igreja. Dizer à igreja, à comunidade. Ou seja, pedir à comunidade que reze, pedir à comunidade que ajude com a intercessão. Ou seja, ele supõe que ele faça parte da comunidade, para que possa ver toda a comunidade orante, rezando, na intenção da reconciliação e do perdão. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, vendo que aos poucos, vai vendo que se algo grave aconteceu, converse, você sozinho, leve 2, 3 testemunhas, ou então veja com a comunidade como fazer para ajudar essa pessoa a voltar à comunhão e à unidade com toda a comunidade. São passos que vão sendo dados paulatinamente, pouco a pouco. Se nem não der ouvido à mesma igreja, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Seja tratado como um pagão ou um pecador público. O que significa isso? Ou seja, como pagão, alguém que não foi evangelizado. Alguém que o evangelho ainda não caiu no seu coração. Ora, aos pagãos, aos que não conhecem a Jesus, nós somos chamados a testemunhar e evangelizar, como missionários, as pessoas. Ou seja, levando as pessoas à boa notícia, para que elas se entusiasmem por Cristo. E ao se entusiasmar por Cristo, possa ver sua vida transformada. Então, chega-se à conclusão que ela não foi evangelizada, que ela não encontrou-se com Jesus Cristo. Por isso, seja tratado como um pagão, ou seja, como alguém que nós precisamos evangelizar. Ou um pecador público, que então a coisa se difunde entre mais pessoas. Mas nós vemos que Jesus vai mostrando os passos que vão sendo colocados. Daí a nossa grande missão, que ao evangelizar, anunciar a boa notícia, supõe também, que nós sejamos testemunhas de ter encontrado a razão da nossa vida, o tesouro, a pérola, encantado com o Senhor. Isso nos faz também contagiar as pessoas com esse encanto de estar com Jesus Cristo. Aí, no final do Evangelho, fala justamente 2 assuntos importantes. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui toda a missão da igreja com Pedro e sob Pedro, de poder justamente ter essa grande missão de união entre o céu e a terra. E uma conclusão muito importante. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Estarmos concordes uns com os outros. E onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. É sempre esse aspecto, de estar reunido com Jesus Cristo no meio, entre nós. Tê-lo encontrado e nos reunimos em torno de Cristo. É diferente do tipo de notícia, de má notícia, de difamação que existe por aí. Reunir em Cristo para que seja reconstruído a vida, o mundo, os elos. Leitura primeira
desse domingo fala da nossa responsabilidade. Ezequiel, muito sério. Eu te estabeleci como vigia na casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não falares, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer da própria culpa, mas eu te pedirei contas da tua morte. Portanto, as questões que acontecem, que ocorrem, não podem ficar para nós assim colocadas de lado. Nós temos responsabilidade. Se aquela pessoa vai para o caminho errado e nós não advertimos, nós somos responsáveis pelo mal. Faz a nossa parte. Porém, diz aqui a Ezequiel, mas se nós advertirmos e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Façamos a nossa parte. Se ele se arrepender, será muito bom. Se não se arrepender, ele paga por si mesmo. Mas nós não somos mais responsáveis porque fizemos a nossa parte, não fomos omissos diante do mal. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra sábia nesse final de semana, diante de um mundo bastante fofoqueiro, cheio de más notícias por aí. E de tal maneira, fala aqui a carta aos Romanos, não deveis nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Além de amar a Deus, amar ao próximo. Ou seja, qualquer outro mandamento se resume neste: amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Portanto, meus irmãos e irmãs, participemos da missa nesse final de semana, diante de tantas coisas más e tantas maldades que acontecem, que destroem pessoas, que estragam a vida das pessoas com ódio no coração, querendo destruí-las. Como é que é a nossa vida de cristãos? Como é que nós somos chamados a viver? Uma palavra muito importante está no Evangelho, está também aqui na Ezequiel, que nós não podemos ficar sem falar, porque não podemos ser culpados do mal do outro, porém, ao mesmo tempo, respeitar. Se o outro não quer, mas chama testemunhas, dizer à igreja, então começar o trabalho de evangelização. Tenhamos um bom e feliz domingo. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas palavras mais uma vez, Dom Orani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo.